Evangelho de Marcos, capítulo 4. A partir do verso 1 mesmo. Amém, irmãos? Antes de começarmos, curve a sua cabeça e vamos orar. Ó Deus, eu peço, Senhor, a sua graça nessa noite e peço o seu auxílio para que o Senhor fale conosco nessa noite, ó Deus, para que possamos ouvir a sua palavra e que nós venhamos, Senhor, responder aquilo que ouvimos, porque essa tem sido a nossa dificuldade, Senhor, responder a sua palavra com obediência e fé. E eu sei, Senhor, que não depende de nós. Eu sei, Senhor, que quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o seu Espírito. É o seu Espírito que nos faz lembrar tudo que o Senhor disse. É o seu Espírito que nos convence dos nossos pecados e que pode transformar o nosso coração e transformar as nossas vidas. Que o seu Espírito Santo esteja atuando, Senhor, por meio dessa palavra, nessa noite no coração de cada cristão individualmente, Senhor, para que venha trazer vida para nós, para que possamos, ó Deus, responder a sua palavra com obediência e fé. É o que nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, irmãos. Irmãos, essa parábola do semeador, nós vamos ver ela relatada também em Mateus, no capítulo 13, e em Lucas, no capítulo 8, a partir do verso 1, mas hoje eu escolhi falar aqui em Marcos, no capítulo 4. O texto vai dizer que Jesus estava sentado à beira do mar e a multidão começou a ir até Jesus para ouvir a palavra, e a multidão começou a ser tão grande que Jesus teve que entrar em um barco, se assentar em um barco para poder ensinar para a multidão. O texto de Marcos aqui no capítulo 4, ele pode ser dividido em 3 partes. Do verso 3 ao verso 9, Jesus vai expor essa parábola do semeador. A partir do verso 10 ao verso 13, Jesus ele vai explicar por que ele fala por parábolas. Aí então do verso 13 ao 20, Jesus ele vai explicar o que significa esta parábola. E a parábola do semeador é o seguinte: Jesus disse que um semeador saiu a semear e parte da semente caiu à beira do caminho. Então as aves vieram e comeram aquelas sementes que havia caído à beira do caminho. Outra parte caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, a terra não era profunda, e logo ela brota. E a terra não sendo profunda, quando saiu o sol, ela logo queimou aquela plantação, porque ela não tinha raiz e ela não resistiu. Jesus vai dizer que outra parte da semente ela vai cair entre espinhos, e os espinhos vão sufocar aquelas plantações, impedindo que ela produza frutos, que ela dê frutos. Mas Jesus também vai dizer que outra parte da semente vai cair em boa terra, aonde essa terra vai germinar, ela vai crescer e ela vai dar uma colheita de 30, 60 e até 100 por 1. Então Jesus ele vai mostrar aqui 4 tipos de terra diferentes. Uma terra onde é lançada a semente e as aves vêm e comem aquela semente, outra terra com pedras, outra terra com espinhos, e uma boa terra onde a plantação ali cresce, produz, dá frutos. Então esses 4 tipos de terra que Jesus ele vai apresentar aqui nessa parábola. E a partir do verso 10, o texto vai dizer que quando Jesus ficou sozinho e a multidão se retirou, os discípulos começaram a fazer perguntas para Jesus acerca daquela parábola. E nós vemos em Mateus, no relato de Mateus, eles vão perguntar para Jesus por que Jesus falava por meio de parábolas. Por que Jesus usava parábolas para ensinar para a multidão?
E o vocábulo, irmãos, parábola, no grego, ele significa pôr lado a lado, por coisas lado a lado. Então Jesus ele vai pegar situações do cotidiano das pessoas, quer seja relacionada a trabalho, família ou valor financeiro, para ensinar coisas do reino de Deus. Então Jesus usa esses métodos para ensinar coisas do reino de Deus. Mas muitas vezes, por diversas vezes, essas parábolas não é muito clara para a multidão. Eles ficam essas parábolas se tornam algo enigmático para eles. Eles não conseguem entender o que Jesus quer dizer com aquelas parábolas. Eles simplesmente gostam de ouvir, como foi nos lido aqui pelo pastor. A multidão gostava de ouvir Jesus falar, porque Jesus trazia ensinamentos belos, mas isso não significa que eles entendiam o que Jesus estava dizendo. Isso não significa que eles compreendiam os ensinamentos de Jesus, que eles compreendiam aquilo que Jesus estava ensinando por meio de parábolas. E nós vemos aqui algo que fica claro, que frequentemente, irmãos, as parábolas, ela tem a faculdade de endurecer o coração dos incrédulos, de trazer juízo para os incrédulos. O próprio Jesus disse, ele disse, quando os discípulos perguntam para ele por que ele fala por parábolas, ele diz que para os discípulos foi dado a conhecer do mistério do reino de Deus, mas para eles Jesus fala por meio de parábolas, e eles não entendem as parábolas que Jesus estava falando, eles não entendiam absolutamente nada. Mas algo também que me chama a atenção no texto é o comprometimento, ou melhor, a vontade dos discípulos de compreender os ensinamentos de Jesus. Quando a multidão se retira, eles começam a fazer perguntas para Jesus. Mestre, o que significa esta parábola? Mestre, por que o Senhor fala por parábolas? Eles têm vontade de aprender, mesmo que no momento eles não entenderam, eles vão e perguntam para Jesus, eu quero entender o que essa parábola significa, o que o Senhor quis nos ensinar por meio dessa parábola, porque a multidão não entendia. E a multidão ela não entende as parábolas de Jesus, irmãos, porque eles não creem de fato em Cristo. E quando as parábolas elas são desassociadas de Jesus, as pessoas não podem mesmo entender a parábola, quando você desassocia ela de Cristo. E eles não creem em Cristo, é por isso que eles têm dificuldade de entender. Mas os discípulos creem em Jesus, os discípulos creem que Jesus é o Messias. Isso me faz lembrar, em Mateus capítulo 16, quando os discípulos estavam ali com Jesus, e eles disseram, mestre, as pessoas estão dizendo que o Senhor é Elias, alguns estão dizendo que o Senhor é Jeremias, outros estão dizendo que o Senhor é João Batista, e Jesus vira para os seus discípulos e diz, e vocês, o que vocês dizem ao meu respeito? E Pedro olha para Jesus e diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus diz para Pedro, bem disseste, filho de Jonas, porque isso não foi te revelado por carne humana, homem nenhum te revelou isso, mas foi o meu Pai que te revelou que ele era o Messias, que ele era o Cristo, e isso foi revelado pelo Pai. Mas as multidões, apesar deles irem até Jesus, deles irem de encontro a Jesus, eles ainda não o reconheciam como o Cristo, eles ainda não o reconheciam como o Messias. E Jesus está dizendo que ele deu a conhecer aos discípulos o mistério do reino de Deus. E o que é o mistério do reino de Deus, irmãos? Nós sabemos que o mistério no contexto bíblico não é algo oculto, não é algo obscuro, não é algo mais enigmático, mas sim algo que foi revelado a nós. O mistério do reino de Deus, na verdade, não é mais um mistério, mas é algo que está claro, é algo que nos foi revelado por meio de Cristo Jesus e por meio da sua palavra.
O apóstolo Paulo, escrevendo aos Colossenses, no capítulo 1, no verso 26, ele diz que o mistério que esteve oculto durante épocas e gerações, mas agora nos foi manifestado aos santos. A eles Deus quis dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza deste mistério, que é Cristo em vós, a esperança da glória. Ou seja, o mistério, irmão, que estava oculto, o mistério que as pessoas não conseguiam desvendar, nos foi revelado, que é Cristo Jesus. Cristo é o mistério que as Escrituras nos apresenta, é Cristo. Este é o mistério que a Bíblia nos apresenta. Não é algo enigmático, não é algo oculto, é algo que Jesus está mostrando, que Jesus está revelando para os seus discípulos. Ele está se revelando como Messias, ele está se revelando como Salvador, ele está se revelando como Cristo, ele está dando a se conhecer aos seus discípulos. Ele diz: a vocês é dado a conhecer o mistério do reino de Deus. Mas a eles não, porque a eles eu falo por parábolas. É por isso que eles não compreendem. E nós sabemos, irmãos, que a lei, os salmos e os profetas falavam a respeito de Cristo. Tudo no Antigo Testamento, irmãos, está apontando para Cristo. A lei, os profetas, os salmos ali. Se você ler os salmos, se você ler os profetas, você vai encontrar Cristo, porque toda a Escritura aponta para Cristo. Cristo é o centro das Escrituras, Cristo é o centro da palavra de Deus. Ele é um mistério que esteve oculto, mas agora está sendo revelado. Mas a multidão não crê nele como Messias, a multidão não crê que ele é o Salvador, apesar dos milagres, apesar dos sinais, apesar dos prodígios, eles não conseguem crer nele. João, no capítulo 12, a partir do verso 37, João diz assim: mesmo depois que Jesus fez todos aqueles sinais miraculosos, eles não creram nele. Isso aconteceu para se cumprir a palavra do profeta Isaías, que diz: Senhor, quem creu em nossa mensagem? A quem foi revelado o braço do Senhor? Por esta razão eles não podiam crer, porque, como disse Isaías em outro lugar, cegou os seus olhos e endureceu os seus corações, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, e nem se convertam e eu os cure. João disse que Isaías disse isso porque viu a glória de Jesus e falou sobre ele. Ele viu a glória de Jesus. Sabe, João, no capítulo, Isaías capítulo 6, que ele diz que depois que o rei Uzias morre, ele vê o Senhor assentado no mais alto e sublime trono, e ele vê os serafins acima de Deus. Eles voam com duas asas, com duas eles cobrem os pés, com duas eles voam, e ele diz: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Um dos serafins vai até Isaías, toca a sua boca, purifica Isaías dos seus pecados, e Deus diz: a quem enviarei? Quem irá por nós? E Isaías diz: Senhor, eis-me aqui, envia-me. E o que Deus diz para Isaías? Deus diz: vá, Isaías, e diga a este povo: estejam sempre ouvindo, mas nunca entendam, estejam sempre vendo, mas jamais percebam. Tornem insensível o coração deste povo, tornem surdos os ouvidos dele, feche os seus olhos, que eles não vejam com os olhos, não ouçam com os ouvidos, não entendam com o coração, para que não se convertam e sejam curados. Na multidão que cerca Jesus, está se cumprindo, irmãos, a profecia de Isaías. Eles estão sempre ouvindo, a multidão vai até Jesus, eles estão sempre vendo os milagres, eles estão ouvindo as belas palavras de Jesus, mas os seus ouvidos ainda estão tampados, os seus olhos não conseguem contemplá-lo, eles não conseguem, irmãos, eles estão, como nos foi ensinado aqui semana passada, os seus sentidos estão anulados, a visão, o
olfato, o paladar, a audição e o tato deles. Eles não conseguem responder às Escrituras, eles não conseguem responder às palavras de Jesus acerca do reino. Porque os seus sentidos estão inativados, o seu coração está petrificado, o coração deles estão endurecidos para a palavra de Jesus. Isso me faz lembrar, irmãos, de Faraó. Quando o coração de Faraó estava endurecido, todas as vezes que Deus, ele retirava a praga, quando Deus retirava a praga de Faraó, o que acontecia? O seu coração endurecia. Quando Deus lançava a praga, o coração dele amolecia. Isso, irmãos, parece muito atual. Parece muito atual isso. Porque eu não sei se você percebeu, parece que a gente fica mais sensível a Deus quando a tragédia acontece nas nossas vidas. Parece que nós ficamos mais sensíveis quando nós somos atingidos por uma tragédia, por uma doença, por uma catástrofe, por uma guerra, por uma praga, e aí nós ficamos sensíveis. Eu vejo as pessoas falar nos grupos de WhatsApp, eu vejo as pregações, as pessoas dizendo: Jesus está voltando, Jesus está voltando. E quando essas coisas passam, as pessoas se esquecem de Deus, as pessoas não pedem oração, as pessoas voltam para a sua vida de pecado. Mas basta vir uma tragédia e a gente: irmãos, eu preciso de oração. Mas, irmãos, a oração, ela deve fazer parte da nossa vida como cristão. Assim como nós respiramos, assim como nós nos alimentamos, nós devemos orar, independente das tribulações, independente das lutas, independente da dificuldade. Nós devemos estar com o nosso coração, com a nossa mente sensível à palavra de Deus. Devemos estar sensível àquilo que Deus está nos falando. Mas por quê? O que torna o coração do homem insensível, o que nos torna insensível, o que nos faz, irmãos, não respondermos a palavra de Deus com fé e com obediência? Segundo o salmista, no Salmo 115, a partir do verso 4, ele diz: os ídolos deles são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Tem boca, mas não falam; olhos têm, mas eles não veem; têm ouvidos, mas não ouvem; nariz eles têm, mas eles não cheiram; tem mãos, mas não apalpam; tem pés, mas não andam; nem som algum sai da sua garganta; e tornem-se semelhante a eles todos os que fazem, assim como todos aqueles que neles confiam. E a causa, irmãos, da multidão não responder com fé e com obediência à palavra de Jesus Cristo é porque eles eram idólatras. É porque o coração deles estava cheio de ídolos. E note, irmãos, que aquela multidão, eles são judeus, eles não se prostram diante de imagens, eles não adoram ídolos, mas mesmo assim eles são idólatras, porque o coração deles estava ocupado de outros deuses. Então eles não podem ver, então eles não podem ouvir, então eles não podem responder com fé e com obediência aos ensinamentos de Jesus. Eles não conseguem entender o que Jesus está ensinando, porque a idolatria, irmãos, ela está no coração do homem, e na multidão está se cumprindo a profecia de Isaías. Está se cumprindo a profecia de Isaías na multidão. Está se cumprindo, irmãos. E Jesus, ele vai dizer para os discípulos, ele diz assim: vocês não entendem essa parábola? Porque se vocês não entenderem essa parábola, vocês não podem entender as outras. Porque esta parábola, irmãos, ela é a chave das demais parábolas. Porque essa parábola, ela fala do coração dos corações que são sensíveis à palavra de Deus, dos corações que são duros a receber a palavra de Deus, ou que estão com algum outro obstáculo para que a palavra de Deus penetre e faça com que essa pessoa produza frutos. E se os discípulos não entendessem aquela parábola, provavelmente eles se enquadrariam em uma daquelas terras que ouvem, mas não produz frutos. Então Jesus está dizendo: vocês não entendem essa parábola?
Então como vocês poderão entender todas as outras? Porque essa parábola é a chave para as outras, porque ela está mostrando se o nosso coração é sensível ou não para a palavra de Deus. E se os discípulos não entendem, eles poderiam se enquadrar nessa parábola. Se eles não entendem, eles poderiam se enquadrar nisso. Mas eles eram, irmãos, felizes. Eles eram bem-aventurados, porque eles estavam ouvindo, porque eles estavam vendo aquilo que os profetas anunciavam e desejavam ver. Eles estavam vendo aquilo que os profetas, que os salmistas falavam, eles estavam presenciando, eles estavam vendo e eles estavam ouvindo a promessa que os profetas falavam, da promessa de um filho que viria e por meio dele todas as famílias da terra seriam abençoadas. Todos os profetas, todos os homens do passado, irmãos, estavam na expectativa. O escritor aos Hebreus vai dizer que todos morreram e saudaram a promessa de longe, e agora os discípulos, irmãos, estavam de frente com a realidade, não mais com a sombra, e eles eram felizes, porque eles o reconheciam como o Messias, porque eles o reconheciam como o Cristo. O próprio Jesus vai dizer em João no capítulo 17, ele vai dizer: eu lhes transmiti a palavra que me deste, e eles aceitaram, eles reconheceram de fato que vim de ti, e creram que me enviastes. Os discípulos creram que eu sou o Messias, eles creram nas palavras que eu disse, eles conseguiram entender as parábolas, eles creram em mim. Eles creram, Pai, que o Senhor que me enviou. Os discípulos, eles conseguiram compreender. Nem sempre foi algo fácil para os discípulos. Não era sempre que eles ouviam a parábola, irmãos, e entendia. Ouvia Jesus falando, já entendi. Às vezes eles tinham que chegar para Jesus e perguntar: mestre, eu não entendi o que o Senhor quis dizer. Me explica essa parábola. Me explica o que o Senhor quer dizer com isso, porque eu não consegui entender. Jesus ia lá e explicava os mistérios do reino para eles. Jesus esclarecia para eles, mas a multidão não estava interessada em entender. A multidão ia ouvir Jesus falar, eles não entendiam, iam embora. Iam embora e depois eles voltavam para ouvir Jesus falar de novo, não entendiam, iam embora novamente. E sabe o que estava acontecendo, irmãos? Eles estão acumulando juízo, porque as parábolas é forma de juízo. Eles estão sempre ouvindo, mas não entendem. Eles estão sempre vendo, mas não conseguem ver de fato o que Jesus quer dizer, o que Jesus está ensinando, o que Jesus está falando, o que Jesus quer transmitir a eles. Mas a partir do verso 14 de Marcos capítulo 4, Jesus vai começar a explicar esta parábola. Jesus vai dizer que o semeador semeia a palavra. O semeador aqui, irmãos, é o próprio Cristo. E ele está semeando a palavra que é a pregação de Jesus sobre o reino. Porque quando Jesus começou o seu ministério público, lembrem lá em Mateus capítulo 4, quando ele chega em Cafarnaum, lá em Naftali e Zebulon, terra que andava em trevas, que andava no vale da sombra da morte, e eles viram uma grande luz, e Jesus começa o seu ministério com a seguinte mensagem: arrependei-vos, porque é chegado a vocês o reino de Deus. A pregação aqui é a mensagem do reino, e o semeador é o próprio Cristo. E ele diz, no verso 15: algumas pessoas são como a semente à beira do caminho, onde a palavra é semeada. Logo que ouvem, Satanás vem e retira dela a palavra semeada. Essa terra aqui, irmãos, que ouve a palavra, mas Satanás, ele está roubando a palavra. Jesus está dizendo que esse tipo de terra, esse tipo de pessoas são aqueles que ouvem a mensagem do reino, mas eles não entendem. O maligno logo vem e arranca o que foi semeado do coração dele.
Isso me faz lembrar de João no capítulo 6, quando a multidão vai até Jesus e eles querem sinais, eles querem milagres, eles querem prodígios. Eles dizem para Jesus: Senhor, mestre, qual é o próximo milagre que o Senhor vai fazer? Jesus: porque Moisés nos deu o pão do céu, e o Senhor, o que o Senhor vai nos dar? Jesus disse: Moisés não deu o pão do céu para vocês, mas foi o meu Pai que deu o pão que desce do céu, e eu sou o pão que desce do céu, e quem não come da minha carne e não bebe do meu sangue, não tem parte comigo. Então a multidão diz: como pode alguém nos oferecer a sua carne e nos oferecer o seu sangue? Eles não entendem. Então ele diz: duro é este sermão, quem pode suportar? E a multidão se retira, eles vão embora. Jesus olha para os seus discípulos e Jesus diz: vocês querem ir com eles? Vá. Vocês querem ir com eles? Fiquem à vontade. E aí Pedro olha para Jesus e diz: Senhor, para onde nós iremos, se só o Senhor tem palavra de vida eterna? Eu não tenho para onde ir, só o Senhor tem palavra de vida eterna. Mas a multidão não entende. Sabe por quê, irmãos? Porque Satanás está arrancando a mensagem do seu coração. Nós sabemos que algumas igrejas usam Satanás de forma exagerada. Satanás é mais glorificado no culto do que o próprio Deus. Em contrapartida, alguns irmãos que são mais tradicionais, mais reformados, rejeitam completamente a ação de Satanás na vida das pessoas. Mas nós não podemos ignorar, irmãos, que Satanás ele tem agido sim na vida das pessoas. Como que ele tem feito isso? Ele tem feito fazendo com que as pessoas fiquem dispersos na hora do culto, escurecendo o nosso entendimento. O exemplo mais claro disso é, muitas das vezes nós viemos para o culto fisicamente, mas nós viemos, mas não viemos. Como assim? Nós estamos aqui fisicamente, mas nós estamos com a mente vagando pelo mundo, nós estamos viajando pelo mundo. Satanás está nos levando para uma viagem, ele está nos apresentando os reinos do mundo, o seu resplendor, as riquezas que ele pode nos oferecer. Estamos viajando, não conseguimos prestar atenção, ele põe sono nas pessoas. Ele faz com que as pessoas fiquem pensando em coisas paralelas, que não conseguem entender a mensagem não penetra o nosso coração. E eu acho fantástico uma ilustração do nosso irmão Mauro, que ele sempre faz quando nós estamos aqui na escolinha ou conversando sobre a palavra. E nós sempre brincamos assim, parece que quando a gente ouve, vem alguém apagando por trás daquilo que a gente ouve. E a gente esquece, né, o que significa, o que quer dizer aquela mensagem. E, irmãos, biblicamente isso é real. Porque quem é o agente que faz isso é sim Satanás. Nós recebemos a mensagem, recebemos a palavra, mas nós logo nos esquecemos da mensagem que ouvimos, nos esquecemos da palavra. Quanto de nós lembra da mensagem que foi pregada domingo passado? Porque Satanás ele já fez o trabalho dele, ele já veio e arrancou a mensagem do nosso coração, para que ela não penetre em nós. E ele tem feito isso em nossas vidas. Ele tem agido em através de nos deixar desapercebidos, distraídos, dispersos. E se o nosso evangelho, irmãos, ele está encoberto, para os que estão perecendo é que está encoberto segundo as Escrituras, porque o Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. O Deus deste século tem cegado o nosso entendimento para não ver a glória do Evangelho de Jesus Cristo. Eu lembro-me da mensagem de semana passada, da glória de Deus estampado no rosto de Moisés. Moisés cobre o seu rosto, porque ele não pode contemplar, o povo não pode contemplar a glória de Deus. Então Moisés cobre o rosto, o povo fica apavorado com tamanha glória que
que está estampado na face de Moisés, mas agora, irmãos, essa glória é nos apresentado, a glória do Evangelho de Cristo, com o rosto descoberto, nós podemos contemplar a glória do Evangelho na face de Cristo. E se nós não contemplarmos a glória do Evangelho, a grandeza do Evangelho, a majestade do Evangelho, irmãos, é porque o nosso coração, o nosso entendimento, ele foi escurecido pelo Deus desta era, que é o diabo, que é Satanás. Ele tem agido nas nossas vidas, cegando o nosso entendimento, escurecendo os nossos corações para não compreendermos a sua palavra. E é isso que ele tem feito, é isso que ele tem feito em nós, para não compreendermos, para não entendermos. No verso 16, ele vai dizer: outras, como a semente lançada em terreno pedregoso, ouvem a palavra e logo recebem com alegria. Todavia, visto que não têm raiz em si mesmas, permanecem por pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandonam. Ele diz que essa semente que é lançada em terreno pedregoso são aqueles que recebem a palavra com alegria, mas como não tem raiz, então quando surge alguma tribulação, perseguição, e note vocês que essa perseguição, que essa tribulação é causada por causa da palavra. Logo eles se dispersam, eles abandonam, porque essas pessoas, irmãos, são as pessoas que não fizeram os cálculos, não fizeram os custos, o custo de seguir a Cristo. Eles não sabem o custo de seguir a Cristo. Jesus disse: quem ama pai ou mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama filho ou filha mais do que a mim, não é digno de mim. Quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Ele disse: da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo o que possui, não pode ser meu discípulo. Não pode ser meu discípulo. E essas pessoas, esse terreno pedregoso, são pessoas assustadas, são os medrosos, são os tímidos. O mundo, ele ouve a palavra, ele fica feliz, ele recebe, mas quando ele vai para o campo, para o mundo, ele fica amedrontado, ele fica assustado com a opressão que o mundo impõe sobre ele, porque o mundo odeia a Cristo, o mundo odeia o servo de Cristo. O próprio Jesus disse em João no capítulo 15, no capítulo 15, a partir do verso 18, Jesus disse: se o mundo os odeia, tenha em mente que antes me odiou a mim. Se vocês permanecessem no mundo, eles o amariam a vocês. Todavia, vocês não são do mundo, mas eu o escolhi, tirando-o do mundo, por isso o mundo os odeia. Lembre-se das palavras que eu lhe disse: nenhum escravo é maior do que o seu senhor. Se me perseguiram, também perseguirão vocês. Se obedeceram a minha palavra, também obedecerão a de vocês. Tratarão assim vocês por causa do meu nome, pois não conhecem aquele que me enviou. Eles não conhecem ao Pai. E o mundo odeia a Cristo. É por isso que nós somos odiados. É por isso que o mundo não nos ama. E muitas pessoas, elas vêm para Cristo ou para a igreja, mas elas não acham que vai ser dessa forma. Mas de repente o mundo começa a oprimi-lo. As ideologias do mundo começam a oprimir essa pessoa. Ela não resiste por muito tempo, porque ela não tem raiz. Ela não tem raiz, então ela não resiste. Ela logo abandona a fé. Ela logo apostata da fé. Ela logo retrocede, porque não tem raiz em si mesmo. E Jesus disse: aqueles que ouvem a minha palavra, mas não a pratica, eu assemelho ele ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. Veio o vento, veio a chuva, e deu contra essa casa, e eles não resistiram, porque a sua casa estava firmada na areia. Ou seja,
Cristo não é o fundamento, não é a pedra fundamental. É por isso que essa pessoa não resiste. Ela não resiste por causa disso. É aquela famosa empolgação do momento, mas não permanece por muito tempo. Mas Jesus disse que tem outra semente, que ela vai cair em um terreno cheio de espinhos. No verso 18, Jesus disse: outras ainda são como a semente lançada entre espinhos. Ouve a palavra, mas quando chegam as preocupações desta vida, o engano das riquezas e os anseios por outras coisas sufocam a palavra, tornando infrutífera. Essas pessoas aqui também recebem a palavra com alegria, mas os cuidados da vida, irmãos, sufocam a palavra, tornando essa pessoa infrutífera. Ela vem para a igreja, ela vem para os cultos, aos domingos, mas quando ela sai, os cuidados da vida tomam o coração e a mente dela, e ela não consegue produzir frutos, ela não consegue cooperar para o avanço do reino de Deus, porque as coisas do mundo estão sufocando essa planta, essa semente. Porque essa pessoa ainda, irmãos, é uma pessoa gananciosa, e a ganância, segundo as Escrituras, é idolatria. Lembra do jovem rico, que Jesus, ele diz: mestre, o que fazer para herdar a vida eterna? Jesus vai citar ali os mandamentos: não cobiçarás, não dará falsos testemunhos. E ele diz: tudo isso eu tenho feito. E Jesus fala: só te falta uma coisa, pega todos os seus bens e doa para os pobres. O rosto dele se entristece e ele vai embora, porque ele amava demais as coisas do mundo, porque ele ainda amava demais essas coisas, ele ainda estava muito preso a essas coisas, ele ainda era muito ganancioso e avarento, então ele não consegue se desprender dessas coisas para seguir a Cristo, ele não consegue. Lembro-me de Paulo, quando ele estava no momento da sua morte, irmãos, no momento que ele mais precisa dos seus amigos. Ele diz em 2 Timóteo no capítulo 10, no capítulo 4, no verso 10, ele diz: Demas me abandonou, amando o presente século, me abandonou. Demas o abandonou no momento que ele mais precisava, porque ele ainda amava o mundo, porque ele ainda estava preso às coisas desse mundo. Então essas pessoas, irmãos, são as pessoas avarentas, gananciosas. Elas ouvem a palavra, porém elas ainda não conseguiram se despir do velho homem. Eles ainda estão presos ao velho homem. Eles andam ansiosos: o que eu vou vestir? O que eu vou comer? O que eu vou fazer? Eles andam demasiadamente ansiosos com as coisas desta vida, e eles não conseguem produzir frutos, pensar no reino de Deus, pensar nas coisas de Deus, porque falta-lhe fé, porque o coração deles é incrédulo. Vamos ler, leia comigo Mateus capítulo 6, a partir do verso 25. Jesus disse: portanto eu digo, não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida, e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem armazenam em celeiro, contudo o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês por mais que se preocupem, podem acrescentar uma hora que seja a sua vida? Porque vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo, eles não trabalham, não tecem. Contudo eu digo que nem Salomão em todo o seu resplendor vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo: que vamos comer? Ou que vamos
vamos beber? Ou que vamos vestir? Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Não andem ansiosos. Ele usa o argumento aqui do maior para o menor. A vida, irmãos, não é mais importante que o alimento. O corpo não é mais importante do que a vestes. Deus, ele não é o autor da vida. Pois assim cremos que Deus, ele é o Deus que dá vida. Ele não é aquele que deu o corpo. Se ele deu o maior, ele não vai dar essas coisas menores, o alimento, a vestimenta. Por que andamos tão ansiosos com essas coisas? Olha o que o apóstolo Paulo diz em Filipenses, no capítulo 4. Filipenses capítulo 4, a partir do verso 6, ele diz assim: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas, e com ação de graças apresentem os seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Ponham em prática tudo que vocês aprenderam, receberam e ouviram de mim, e o Deus de paz estará com vocês. Ele está instruindo aos irmãos de Filipenses aqui para não andar ansiosos, mas para apresentar, irmãos, as suas preocupações em oração e súplicas diante de Deus. Apresentar a sua ansiedade, os seus anseios, apresentem a Deus, irmãos. Lancem aos pés de Deus as suas dificuldades, lancem aos pés de Deus, em oração, em súplica. Não andem ansiosos, porque os pagãos que andam ansiosos com essas coisas. Eu me lembro de uma pregação que eu ouvi uma vez do pastor Paul Washer. Ele veio pregar aqui no Brasil, e ele disse com muita sinceridade e lágrima no rosto, ele disse: eu não choro porque eu não tenho coisas, eu choro porque eu não sou parecido com Cristo. Eu acho que nós não sabemos o que é isso, irmãos. Chorar porque não somos parecidos com Cristo. Geralmente a gente chora porque nos falta emprego. Geralmente a gente chora porque aconteceu alguma coisa, fomos acometidos por algo. Mas eu nunca vi ninguém chorar porque não se parece com Cristo. Pelo menos eu nunca presenciei isso. Chorar porque não se parece com Cristo. Esse deveria ser o motivo das nossas lágrimas. Porque os discípulos em Antioquia, eles foram reconhecidos como cristãos pela primeira vez. Sabe por quê? Porque eles se pareciam com Cristo, porque eles andavam como Cristo, porque eles falavam como Cristo. As pessoas disseram: olha lá aqueles homens, os cristãos, porque eles se parecem com Cristo. Quantos de nós, irmãos, se parecemos com Cristo? Esse deveria ser o motivo das nossas lágrimas. Jesus disse, quando ele foi tentado por Satanás no deserto, Satanás disse, queria incitar Jesus: transforma essa pedra em pão, você não é filho de Deus? Não é sempre isso que ouvimos? Irmão, por que você está passando dificuldade? Por que você é acometido por essas coisas? Por que você passa por lutas? Você não é filho de Deus? Você não é crente? Você não vive na igreja? Se ele é filho de Deus não passa por essas coisas. Jesus disse, irmãos,
Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Nós viveremos, irmãos, todo cristão vive de ouvir a palavra de Deus. Nós vivemos de ouvir as Escrituras, de ouvirmos da exposição das Escrituras, porque ela é que nos alimenta, é ela que nos traz fé, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Uma vez eu vi uma frase que dizia assim: Senhor, antigamente eu orava tanto por fé, eu orava por fé, mas a fé nunca vinha. Até que eu li Romanos 10 e vi que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir, irmãos, e nós temos ouvido a palavra. Será que a nossa fé tem aumentado? Será que a nossa fé tem crescido em nossos corações? Eu digo, irmãos, de uma fé verdadeira, de uma fé viva, porque a fé verdadeira, ela produz obras, como Tiago diz, a fé sem obras, ela é morta. Assim como o corpo sem o espírito está morto, a fé sem obras é morta. Essa nossa fé, irmãos, não pode nos salvar, porque a fé que justifica é uma fé que produz frutos, é uma fé que responde à palavra de Deus, com frutos. E a fé, ela vem através da palavra, ela vem através de ouvir as Escrituras, e nós devemos começar a responder. É tempo, irmãos, de começarmos a responder as Escrituras, começarmos a responder as mensagens, começarmos a responder a palavra de Deus com fé e obediência. Porque Jesus, ele vai dizer no verso 20 que há outra terra. No verso 20 de Marcos capítulo 4, ele diz: outras pessoas são como a semente lançada em boa terra, ouvem a palavra e aceitam-na, e dão uma colheita de 30, 60 e até 100 por um. Essa é uma pessoa que ouve a palavra de bom grado, ela recebe, ela produz frutos, e a sua colheita é de 30, 60 e até 100 por um. Isso aqui, irmãos, é uma colheita extraordinária, porque esses são os que ouvem a palavra e a praticam. São aqueles que respondem à palavra com fé e com obediência. Então ele produz frutos. E diversas vezes nós colocamos a culpa no pregador. Ah, mas o irmão, ele não pregou direito. O irmão, não entendi nada que o irmão falou, não entendi nada que ele disse. Irmãos, não pense você que o problema está no semeador, porque o semeador é o próprio Cristo. Não pense você que o problema está na semente, porque a semente é inerrante, é infalível, que é a palavra de Deus. Segundo essa parábola de Jesus, o problema está no terreno que simboliza o coração, porque ele diz que o nosso coração é uma fábrica de ídolos, é o nosso coração que é petrificado, é o nosso coração que é cego e surdo e não conseguem ouvir a palavra de Deus. E quando, irmãos, nós ouvimos e respondemos e produzimos frutos e produzimos obras, isso mostra que nós estamos ligados e unidos a Cristo. Isso mostra que nós estamos em comunhão com Cristo, como Ele orou em João no capítulo 7, Pai, eu oro para que nós voltemos àquela comunhão que nós tínhamos, antes mesmo da criação do mundo. E Jesus, Ele ora também para que nós fizéssemos parte desta comunhão, para que nós fôssemos um, assim como Ele e o Pai são um. Ele diz: eu oro para que Eles sejam um conosco. Mas nós mostramos que estamos unidos ao Pai, que estamos unidos a Cristo, quando nós produzimos frutos, quando produzimos obras. Vamos ver aqui João no capítulo 15. Para encerrarmos, João capítulo 15,
Jesus disse assim: eu sou a videira verdadeira, e o meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo aquele que dá fruto, ele poda para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim, e eu nele, esse dará muito fruto. Pois sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como um ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados e lançados ao fogo e queimados. Jesus disse, irmão, se nós estamos ligados, unidos a Cristo, nós produziremos frutos. E Jesus disse, se nós estamos unidos a Cristo, se nós estamos ligados a Ele, e nós não produzimos frutos, Ele disse, o meu Pai corta. Ele corta e Ele lança ao fogo. Então esse é o perigo, irmãos, de nós permanecermos ouvindo a mensagem, ouvindo as pregações, ouvindo a palavra e não produzirmos frutos, porque Ele disse, o Pai corta e lança no fogo. João Batista, ele ia pregando, eles diziam, produzam frutos dignos de arrependimento, porque o machado já está posto à raiz da árvore, e toda árvore que não produz fruto é cortada e lançada ao fogo. Se nós não produzimos fruto, irmãos, quanto tempo nós estamos aqui, quanto tempo estamos ouvindo a mensagem, nós vamos permanecer assim? Nós não vamos evoluir, não vamos crescer, não vamos expandir, não vamos cooperar para o avanço do reino de Deus. Nós vamos ser cortados e vamos ser lançados ao fogo que nunca se apaga. Sofreremos o juízo se nós permanecermos nesse estado que nós nos encontramos. Não podemos permanecer mais insensíveis à palavra e à pregação do Evangelho, irmãos. Não podemos, e não tome, irmãos, essa palavra como ofensa. Não pense assim, o irmão está pregando para mim. Irmãos, eu estou pregando também para mim. Eu estou pregando para você. Eu estou pregando para cada irmão individualmente, para que a mensagem penetre no seu coração, para que nos transforme, e para que nós estejamos unidos como o corpo de Cristo, para avançarmos, para cooperarmos no avanço do reino de Deus, e para fazermos o nome de Deus ser conhecido na terra. Essa é a nossa intenção, porque a própria Escritura diz, como são belos os pés do que anunciam as boas novas. No entanto, nem todos aceitaram as boas novas. Como o próprio Isaías diz, Senhor, quem creu na nossa pregação? A quem foi revelado o braço forte do Senhor? O pastor disse aqui como ele se sente. Esse é um sentimento, irmãos, dos profetas, que acompanhava os profetas no passado. Acompanhava todos os profetas. Acompanhou também os apóstolos, muitas vezes. O próprio Isaías diz, quando ele diz, Senhor, envia-me. E Deus vai e prega para esse povo, eles vão ver, mas eles não vão conseguir entender. Eles não vão te ouvir. Mas aí Isaías diz, Senhor, mas até quando eu vou pregar para este povo? Até quando? E a resposta é alarmante. A resposta que Deus dá para Isaías, assim como Ele dá também para Abacuque, é uma resposta alarmante, até que eles sejam destruídos e a cidade esteja deserta. Até que isso aconteça. Mas há também, irmãos, há uma boa notícia. E a boa notícia é, mas o meu justo viverá da fé. Deus diz, o meu justo viverá da fé viva, da fé verdadeira. Aqueles poucos, sabe, os remanescentes, os 2, 3 que respondem com fé e obediência à palavra de Deus.
Eu quero ser um desses, irmãos. Eu não quero ser contados com os ímpios no dia do juízo. Eu acredito que você também não quer. Mas precisamos começar a responder à pregação do Evangelho. Amém? Que Deus vos abençoe em Cristo Jesus.